Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Confira agora mais um resumo diário da novela Te Dou a Vida. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Quarta-feira, 10 de novembro de 2021. Irene dorme na cama de Helena com seu pijama e Ernesto vê. Irene se recorda do passado quando ela iria confessar a Ernesto que o amava. Helena os interrompeu. Desde sempre, Irene é recalcada e invejosa. No dia seguinte, a secretária diz a Pedro por telefone que tudo segue igual com Helena. Irene, Nicolas e Ernesto tomam café da manhã juntos. Irene pede que Ernesto vá almoçar em casa e diz que vai preparar seu prato preferido. Ernesto diz a Irene que torce para a recuperação de Helena e diz que não sabe o que vai ser dele sem ela. A cobra diz que Helena ficará bem. Ernesto agradece o apoio de Irene com ele e Nicolas. Jaime consegue informações sobre Helena e Ernesto com Rosa. Por telefone, Andréia diz a Horácio que Ernesto proibiu Gabriela de ir à sua casa e ver Nicolas. Horácio diz que Ernesto é um imbecil e que não entende o porquê ela e Irene estão do seu lado. Depois, Horácio se surpreende ao ver que Andréia falsificou sua assinatura para comprar os produtos de limpeza e ele que terá que arcar com as contas. Gina se encontra com Pedro na rua e diz que se preocupa com ele sobre Ernesto querer o acusar de drogar Helena. Gina pede que Pedro se afaste dessa família, mas Pedro se nega. Por ordens de Ernesto, Irene proíbe a entrada de Gabriela para ver Nicolas. Gabriela chama Irene de louca e diz que ela prefere Ernesto que sua irmã. A secretária liga para Pedro e diz que Helena está melhorando. Pedro se emociona e fica feliz. Diz a Ernesto que a droga usada com Helena foi com medicamento de cavalo, clenbuterol. Horácio briga com Andréia por ter falsificado a assinatura dele e diz que isso é um crime que pode ir para a cadeia. Horácio diz que dessa vez vai pagar o cheque, mas que da próxima ela terá consequências. Ernesto visita Helena no quarto do hospital e diz que espera que ela não tenha sequelas e a beija. Gabriela diz a Samuel que Irene não permitiu a entrada dela para ver Nicolas. Gabriela diz a Samuel que suspeita que Irene esteja apaixonada por Ernesto. Samuel diz a Gabriela que a ama e eles se beijam. Irene quer ficar cada vez mais igual visualmente a Helena. Por telefone, Pedro conta a Horácio que Helena está se recuperando e diz que a secretária o está informando. Horácio agradece Pedro pela informação e diz que é gentil da parte dele. Andréia manda a empregada vender os produtos de limpeza. Mônica diz a Horácio que Pedro é uma boa pessoa. Depois, Ernesto pede desculpas a Horácio pelo que falou e pela restrição que ele havia posto. Ele diz que agora os familiares têm acesso às informações sobre a saúde de Helena. Horácio pergunta a Ernesto se ele sabe qual droga Helena estava consumindo. Ernesto diz que não sabe. Robles investiga sobre Ernesto Ribas. Irene preparou o almoço para Ernesto. Irene serve Nicolas e Ernesto e os trata com amor. Ernesto e Nicolas elogiam a comida de Irene. Irene diz a Ernesto e Nicolas que os amam como se fosse de sua família. Robles diz ao psicólogo sobre a história de Isabel. O psicólogo diz que Ernesto e o outro são a mesma pessoa e que Isabel está com uma confusão na cabeça. Irene diz a Ernesto que ele merece alguém que o ame de verdade. Irene faz uma massagem em Ernesto. Depois, Irene olha uma foto de Helena e diz: "O Ernesto era para mim, mas você se colocou entre nós. Ele nunca deveria ter ficado com você." No dia seguinte, a secretária liga para Pedro e diz que Helena está ficando bem e saindo aos poucos do coma. A secretária diz que em breve Helena ficará 100% bem. Feliz, Pedro conta à sua família sobre a recuperação de Helena e diz que vão tirar os aparelhos dela. Todos ficam felizes. Por telefone, Nicolas e Ernesto se conversam. Nicolas pergunta ao pai se sua mãe já vai voltar para casa. Ernesto diz que ainda não, mas em breve ela voltará. Horácio e Mônica chegam no hospital para saber informações de Helena. Andréia e Ernesto os vê. Andréia, Mônica e Horácio discutem. Jaime liga para Ernesto e diz que está às ordens dele.
Robles diz a Inês que conversou com um psicólogo e ele disse que Ernesto e o outro são a mesma pessoa e que a confusão de Isabel se trata da confusão mental dela. Inês agradece Robles pela ajuda e decidem encerrar a investigação. Irene e Nicolas brincam juntos. Irene diz a Nicolas se ele nunca teve a curiosidade de saber quem são seus verdadeiros pais. Nicolas diz que não e que seus pais lhe abandonaram. Irene diz que talvez a história não seja assim e que os pais dele podem estar o buscando. Nicolas fica nervoso e diz que não quer brincar. Mariano diz a Robles e Inês que não acha que o que Isabel fala seja confuso. Robles pede ao avô que investigue sobre Margarida. O doutor informa aos familiares que retiraram os aparelhos de Helena e que agora falta ela acordar. Pedro presenteia a secretária por ter o ajudado. Mariano diz a Isabel que ela está bonita. Isabel diz que seu marido vai chegar e que ele viaja muito. Mariano pergunta se Margarida viaja com o marido dela. Isabel diz que não e que Mariana cuida da casa e tem medo de avião. Isabel diz que Margarida vai no interior visitar seus familiares e solta que o sobrenome de Margarida é Hernandes. Isabel diz que Ernesto, seu filho, é muito bom, mas o outro não. Mariano pergunta quem é o outro, mas Isabel desvia o assunto. A empregada diz a Andréia que vendeu os produtos de limpeza. Jaime deixa algo para Ernesto na empresa. Mariano diz a Inês que descobriu o sobrenome de Margarida, que é Hernandes, e que o marido de Isabel viajava bastante. Domingo encontra no escritório de Nelson as fotos dele e de Horácio. Domingo descobre que foi Nelson quem encheu a cabeça de Esther dizendo que ele era gay. Depois, Domingo diz a Augusto que Nelson é um cínico, pois depois do que fez, ainda quer lhe dar conselhos de como ser um bom amigo. Ele diz a Augusto que isso não irá perdoar. Pedro consegue entrar para ver a Helena e diz que sente a falta dela. Pedro diz a Helena que eles têm muitas coisas para viverem e diz que precisa dela. Helena desperta e Pedro se emociona. Helena diz a Pedro que não entende nada e não se lembra do que aconteceu. Pedro explica o que houve e diz que está esperando sair da sala. Helena pergunta ao doutor como está Nicolas. O doutor diz que Nicolas está bem